Olá, meu nome é Ingrid Ostenac, sou ilustradora de livros infantis e criadora da Vivência do Ilustrador. Hoje eu vou comentar o esboço da Ana Margarida Cosentini. A primeira coisa que eu quero comentar é sobre o envio do esboço. Ela enviou no formato correto, ele não está assim super nítido, mas dá para visualizar. O ideal mesmo é que o fundo fosse mais branco, para a gente poder visualizar bem a ideia. Já de primeira, assim, sem precisar ampliar. A segunda coisa é que ela deixou espaço para o texto. É um texto longo, então ela teve que encaixar a ilustração dentro da página ou passar o texto para trás para a gente poder visualizar melhor. Aqui ela tentou fazer duas ilustrações, dois momentos da história numa mesma página. O ideal é que a gente não faça assim, porém ela tem o limite de uma página, então ela tentou fazer uma composição para que duas partes da história coubesse aqui, o que é uma coisa muito interessante quando você tem um espaço pequeno. É algo que a gente pode fazer sim. Vamos falar sobre a primeira parte. A primeira parte aqui, eu achei que esses elementos não estão bem claros, a gente não consegue entender exatamente o que eles são, do que se trata. Acho que poderia ficar mais evidente do que é. Porém, ficaram muito interessantes, achei que a perspectiva tá legal também. O príncipe aqui demonstra que ele tá triste, que tem a ver com a história. A vestimenta dele tá muito bem desenhada, muito legal. E aqui do lado a gente tem provavelmente uma árvore de cereja, uma cerejeira, que é um tema também muito utilizado na ilustração oriental. Aqui embaixo a gente já tem um outro momento da história, quando ele encontra um amigo. O chapéuzinho dele aqui ficou meio perdido. Acho que ele poderia estar mais viradinho assim para dar a impressão que está caindo. Ou talvez, como eles não estão correndo, talvez não colocar ele caindo, porque não ficou claro exatamente o que está acontecendo. Aqui também, esse círculo, essa parte aqui de cima, ele parece que está juntando com a cabeça do menino, então parece que ele já tem um chapéuzinho, mas na verdade, pelo que eu entendi, isso daqui faz parte da vegetação aqui, talvez uns buchinhos. Entretanto, parece que ele está grudado aqui na cabeça dele, então teria que mostrar de uma outra forma o que está acontecendo ali, ó. Parece que ele está na cabeça do menino. Talvez tirar isso aqui fosse uma boa ideia, porque parece que ele tá com um chapéu aqui, e aqui tem um outro, então ficou um pouco confuso, a gente não consegue entender exatamente se é a cabeça, se é o buchinho. Claro, depois talvez colorido a gente consiga visualizar, mas o ideal é que não fique exatamente em cima para a gente não confundir. Os traços deles estão maravilhosos. A Margarida já tem o estilo dela. As faces estão muito bem desenhadas, o corpo, a forma como ela faz, as mãos, os detalhes, as dobras das roupas, tá fantástico. Aqui também esse personagem tá muito bem desenhado. A única coisa que eu tenho a falar é que os dois personagens, que são o mesmo, que a gente tenha o cuidado de fazer a vestimenta da mesma cor, com o mesmo padrão, porque aqui ele está fechado, aqui já está aberto. O que acontece realmente porque ele está brincando. Mas a gente precisa reconhecer de primeira quem é o mesmo personagem. Então, se aqui a roupa for de uma cor e aqui for de outra, a gente não vai saber exatamente. É importante a gente sempre lembrar disso, porque o livro infantil tem poucas páginas. E assim, se a gente ficar trocando a roupa do personagem, não vai conseguir entender quem é quem. A roupa é uma característica que a gente tem do personagem, não só para saber quem é ele, mas também para saber da personalidade dele, da cultura. E é isso que ela está mostrando aqui, quando ela coloca esse tipo de roupa, esses elementos aqui, ela está fazendo uma referência ao Oriente. Note como os detalhes que ela coloca na ilustração fazem a gente já perceber que se trata de uma outra cultura que não é a nossa. Vou colocar o número 5 aqui, sobre os elementos. Aqui nesse espaço ficou um pouco vazio, então eu sugiro que ela aproveite esse espaço aqui e coloque alguma coisa não muito pesada, mas um pouquinho mais de galhos talvez aqui, bem espaçados, de forma só que preencha um pouquinho esse espaço para não ficar tão vazio, mas ao mesmo tempo não sobrecarregar a ilustração. E aqui também talvez dar uma continuidade, mas ir enfraquecendo a ilustração, ou talvez nem colocar essa linha aqui, fazer
um cenário atrás aqui bem suave, de forma que a ilustração não fique só nessa parte, mas tome a página toda, mas ao mesmo tempo não deixe o texto competindo com a ilustração, que seja algo bem suave aqui atrás, talvez tirar essa linha para não dar a impressão que a sala é tão apertadinha, talvez até dar continuidade aqui para esse lado do chão. E fazer mais fraquinho, tipo um degradê, de forma que vá ficando apagadinho aos poucos e o texto possa ser lido com facilidade. No mais, acho que a ilustração está maravilhosa, acho que os personagens estão fantásticos, estão extremamente bem desenhados, as linhas dela são precisas, ela tem um bom domínio do lápis no desenho. Como sempre, eu quero dizer que esses são apenas comentários, o aluno não precisa mudar o que eu estou falando, mas eu comento porque a maioria me pede e também porque às vezes a gente não percebe uma coisinha ou outra e esse pequeno detalhe na próxima ilustração pode ser relevante para deixar ela melhor ainda. Mas eu quero parabenizar a Margarida, gostei demais e quero agradecer também a você que está assistindo, espero que você tenha curtido. Muito obrigada e até mais!